Hoje vamos falar de uma das guerras mais importantes da história moderna, a Guerra Civil Americana, um conflito que não aconteceu apenas por território ou poder político, mas principalmente por modelos de sociedade diferentes. E vamos entender como essa guerra levou à criação da 13ª Emenda, que aboliu oficialmente a escravidão nos Estados Unidos. Após a independência em 1776, os Estados Unidos se organizaram como uma república federal, inspirada nos ideais iluministas de liberdade e direitos individuais, consolidando sua estrutura política com a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Porém, desde o início, o país conviveu com uma contradição profunda ao manter a escravidão. Ao longo do século XIX, ocorreu um intenso crescimento territorial para o oeste, impulsionado por compras de terras e conflitos armados. Cada novo território levantava a questão sobre a escravidão. Nesse contexto, destacam-se o norte, que desenvolveu uma economia industrial, urbana e baseada no trabalho livre, enquanto o sul manteve uma economia agrária e dependente da mão de obra escravizada. Essas tensões se agravaram com a Lei Kansas-Nebraska, que permitiu que os próprios habitantes desses territórios decidissem sobre a escravidão por meio do voto. Houve a fundação do Partido Republicano, que surgiu com a proposta de barrar a expansão da escravidão para os novos territórios, reunindo setores do norte contrários ao sistema escravista. Esse posicionamento levou à eleição de Lincoln em 1860, fato que agravou profundamente as tensões entre norte e sul, já que os estados sulistas interpretaram a vitória republicana como uma ameaça à escravidão. Como resposta, diversos estados do sul se separaram da União, formando em 1861 os Estados Confederados, com governo próprio presidido por Jefferson Davis e defesa explícita da escravidão. A crise política transformou-se em conflito armado, quando forças confederadas atacaram o Forte Sumter, na Carolina do Sul, em 1861, episódio que marcou oficialmente o início da Guerra Civil Americana. A primeira grande batalha da Guerra Civil Americana foi a primeira Batalha de Bull Run, travada em julho de 1861, na Virgínia. A vitória confederada ocorreu principalmente devido à melhor posição defensiva, ao conhecimento do terreno e à chegada de reforços no momento decisivo, além da inexperiência das tropas da União, que acabaram recuando de forma desorganizada. O confronto resultou em cerca de 4.700 mortos, feridos e desaparecidos, somando os dois lados. A próxima grande batalha da Guerra Civil Americana foi a Batalha de Shiloh, travada em abril de 1862. O confronto ocorreu porque o norte avançava pelo vale do rio Mississippi para dividir o sul e controlar rotas estratégicas, resultando em vitória da União, após 2 dias de combates intensos, especialmente devido à chegada de reforços nortistas, e ficou marcado pelo choque causado pelo alto número de baixas, com cerca de 23.000 mortos, feridos e desaparecidos. A Batalha de Antietam ocorreu quando o exército confederado, comandado pelo general Lee, avançou em território da União e foi enfrentado pelas tropas nortistas, lideradas pelo general George McClellan. O confronto foi extremamente violento, com combates intensos resultando em cerca de 23.000 mortos, feridos e desaparecidos. Embora o resultado militar tenha sido um empate, Antietam representou uma vitória estratégica da União, pois forçou o recuo confederado e permitiu ao presidente Lincoln anunciar a proclamação da emancipação, transformando a Guerra Civil Americana em uma luta diretamente associada ao fim da escravidão. O ato determinava a libertação dos escravizados nos estados do Sul que estavam em rebelião contra a União. Esse ato não acabou imediatamente com a escravidão em todo o país, mas enfraqueceu a economia sulista, permitiu o alistamento de negros no exército da União. O 54º Regimento de Massachusetts, liderados por Robert Goodchild, foi um dos regimentos. O filme Tempos de Glória mostra como a emancipação não significou igualdade imediata, já que os soldados negros enfrentavam preconceito, piores condições e desconfiança. Logo depois aconteceu a Batalha de Fredericksburg, ocorrida em dezembro de 1862, colocou frente a frente o exército da União e as forças confederadas lideradas pelo general Lee, que estavam bem posicionadas em colinas fortificadas próximas à cidade.
O confronto foi marcado por sucessivos ataques frontais da União contra posições defensivas confederadas, resultando em uma derrota decisiva do Norte. A batalha terminou com cerca de 18.000 mortos, feridos e desaparecidos. Depois, ocorreu a Batalha de Chancellorsville, quando o exército da União foi comandado pelo general Joseph Hooker e as forças confederadas, lideradas pelo general Lee. Apesar de estar em desvantagem numérica, Lee obteve uma vitória decisiva ao empregar manobras ousadas e ataques surpresa, contando com a atuação decisiva do general Thomas Jackson, que realizou um ataque de flanco bem-sucedido. A batalha resultou em cerca de 30.000 mortos, feridos e desaparecidos. Depois, ocorreu a Batalha de Gettysburg, quando o exército da União foi comandado pelo general George Meade e os confederados liderados pelo general Lee, que tentou invadir o norte para enfraquecer a União e obter vantagem política, mas foi derrotado após combates intensos, incluindo a fracassada carga de Pickett, que resultou em uma vitória decisiva da União. A batalha causou cerca de 51.000 mortos, sendo a mais sangrenta da guerra, e é considerada o ponto de virada do conflito. Depois ocorreu o cerco de Vicksburg, quando as forças da União, comandadas pelo general Ulysses Grant, cercaram a cidade que era estratégica por controlar o rio Mississippi, fundamental para o transporte e o abastecimento do sul, e após semanas de cerco, fome e bombardeios, os confederados se renderam em 4 de julho de 1863. Em novembro de 1863, aconteceu a Batalha de Chattanooga, quando as forças da União enfrentaram os exércitos confederados. A cidade era um ponto estratégico, por concentrar importantes ferrovias e rotas de abastecimento, e a vitória da União foi garantida, após ataques bem-sucedidos em posições elevadas, resultado da superioridade numérica, da coordenação militar e do enfraquecimento confederado. A batalha terminou com cerca de 12.000 mortos, e abriu caminho para o avanço do norte rumo ao sul. Depois aconteceu a queda de Atlanta, e quando as forças da União, comandadas pelo general Sherman, enfrentaram os exércitos confederados, Atlanta era um centro industrial e ferroviário vital para o sul, e sua conquista pelo norte resultou de uma campanha prolongada de manobras, cercos e desgaste, explorando a superioridade logística e numérica da União. Após a marcha de Sherman até o mar, que destruiu a infraestrutura do sul, a Confederação entrou em colapso econômico e militar. O general Grant venceu Lee, culminando na rendição de Delhi em Appomattox, dando o fim da guerra. O Congresso aprovou, em 1865, a 13ª emenda, que aboliu a escravidão no país. Poucos dias após a vitória, o presidente Lincoln foi assassinado em 14 de abril de 1865 por John Wicker Butt, encerrando de forma trágica o período da guerra. Após o fim da guerra ao sul dos Estados Unidos, surgiram as leis Jim Crow, que institucionalizaram a segregação racial em espaços públicos, escolas, transportes e no direito ao voto, criando uma separação legal entre brancos e negros. Paralelamente surgiu a Ku Klux Klan, organização racista que utilizava a violência para impedir a participação política dos negros e apoiar a supremacia branca, consolidando um sistema de exclusão social. Esse foi meu vídeo, espero que tenham gostado, e até a próxima.